sempre falar que quando for assim, vocês podem me lembrar, me cobrar de encaminhar a aula e uma aula. Esse feriado eu acabei assumindo um compromisso profissional para executar no feriado e me deixou completamente fora da programação, porque para mim, ontem era domingo, hoje é segunda, o dia inteiro esquecendo. Então, pessoal, quando for assim, passei o final de semana preparando para essa terça-feira, quando for assim, vocês podem me cobrar, tá? Vou fazer o máximo para encaminhar hoje, no máximo amanhã de manhã, para vocês as duas aulas, né, de hoje e da semana passada, e vou também encaminhar o material que a gente trabalhou, junto ao material de apoio também que eu prometi a vocês, já que o tema da aula passada não é um tema tão trivial. Aproveitar aqui antes de a gente começar, saber se o áudio para vocês está ok, ou se está ruim. Se tiver, eu pego o fone aqui e coloco. O áudio está até bom, porque a minha conexão com a internet está oscilando. O áudio está ok. O áudio está ok. Tá bom. Eu vou tentar conectar no meu celular aqui. Tá desde cedo tendo esse problema. Peraí. Tava ruim? A outra turma também reclamou. Vou botar minha internet aqui. Também detona o pacote de dados, né? Que é vídeo, áudio, tudo ao mesmo tempo. Mas, como eu quase não uso meu pacote de dados... Espera aí, pessoal, só um instantinho. Vou tentar botar no meu celular aqui. Vai cair, não. Talvez caia e volte aí. Peraí. Não, se tiver caído, vocês não vão ouvir também. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Melhorou? Tá bom, peraí. Só para o celular não apagar aqui, que senão vai cair, né? Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Projetar para vocês aqui, fazendo rapidamente uma revisão do conteúdo da aula passada, para a gente poder iniciar na nossa matéria de hoje. Bom, na aula passada, nós falamos sobre elasticidade, ok? Revisando rapidamente o que nós conversamos, eu falei para vocês o seguinte: através da lei da demanda e da oferta, nós sabemos que tudo o mais constante, no caso da demanda, quando o preço de um bem sobe, a quantidade demandada cai, ok? Então, esse é um efeito mecânico. Preço do bem sobe, quantidade demandada cai e vice-versa. Pelo lado da oferta, quando o preço de um bem sobe, a quantidade ofertada também, ok? Então, analisando apenas a variação de preço, ou seja, se tudo mais for constante, se a gente estiver olhando só para a variação de preço, pelo lado da oferta, ou seja, pelo lado do consumo, quando os preços se elevam, a quantidade demandada daquela mercadoria, daquele serviço, se reduz. Então, a relação entre eles é inversa. Preço para cima, quantidade para baixo. Pelo lado da oferta, é o contrário. Quando o preço de um bem ou serviço se eleva, a quantidade ofertada também se eleva, ok? E vice-versa. Quando o preço cai, a quantidade ofertada cai. Então, nós sabemos que existe uma relação entre preço e quantidade,
ok? Através das leis de oferta e demanda, nós somos capazes de saber que existe uma relação entre preço e quantidade. Ocorre que dizer que a quantidade oscila não nos dá uma medida de quanto é essa oscilação. Então, se o preço sobe um pouco, essa queda, ela é forte ou é fraca? Vai ser na mesma proporção do aumento de preço? Pelo lado da oferta, quando o preço sobe, a quantidade ofertada sobe muito ou sobe pouco, certo? Ou sobe na mesma proporção. É isso que a elasticidade se propõe a responder. A elasticidade, ela é uma medida, ou seja, ela é uma quantificação da mudança na quantidade demandada ou na quantidade ofertada quando ocorre um aumento de preço ou uma redução de preço. Então, pelo lado da demanda, o preço subiu. Qual é o comportamento da quantidade demandada? Eu sei que vai cair, mas ela cai muito, cai pouco? Cai na mesma proporção do aumento de preços, certo? Que vai cair pelo lado da demanda, isso é uma relação fatal. Subir o preço, não vai permanecer a mesma quantidade, ok? Porém, eu não tenho noção da magnitude dessa queda. Quem vai me dizer isso é justamente o estudo da elasticidade daquele bem ou serviço. Eu disse para vocês que uma vez que a gente quantifica essa elasticidade, nós temos uma escala de elasticidade, certo? Nós temos uma escala de elasticidade. Quando eu tenho uma determinada mudança de preço, então eu tive uma determinada subida de preços nesse caso, então um determinado aumento percentual de preços, ok? Se esse aumento ele é igual, vamos por exemplo, 10%, aqui também é 10%. Então, se essa queda na quantidade demandada, ela é igual, nós dizemos que essa elasticidade, ela é unitária. Se ela é exatamente igual, nós dizemos quando essa queda de quantidade ela é superior à magnitude da variação, por exemplo, o preço subiu 10%. Se a variação na quantidade ela é superior a 10%, ou seja, mais que 10% de queda na quantidade, nós dizemos que essa demanda ela é elástica. Ou seja, quando a magnitude da queda na quantidade demandada é superior à magnitude de alteração de preço, nós dizemos que ela possui uma demanda elástica, ou uma elasticidade de preço acima de 1. Quando nós temos uma situação em que o aumento de preço por exemplo, isso tudo é exemplo, tá, pessoal, de 10%, então o preço variou 10%, mas a queda na quantidade, deixa eu até mudar o sinal aqui, foi maior que 10%, e aqui a queda foi menor que 10% na quantidade, nós dizemos que esse produto possui uma demanda inelástica, ok? Ou a elasticidade preço da demanda desse produto, desse serviço, é inferior a 1, ok? Então, retomando, nós, pela lei da demanda e oferta, sabemos que uma determinada variação de preço causa uma resposta na quantidade, porém, nós não sabemos que resposta é essa, ok? Nós não sabemos que resposta é essa. Quem nos diz isso é a elasticidade de preço da demanda. A elasticidade. A elasticidade, quando nós estamos olhando para a demanda, ela se comporta da seguinte forma: se eu tenho de preços
por exemplo, de 10%, e a quantidade demandada cai na mesma proporção, nós dizemos que essa elasticidade, ou aliás, que esse bem ou serviço possui uma elasticidade unitária, tá? Unitária. Isso na vida real é quase impossível, porque quando a gente trabalha com variação de preços, a gente está utilizando casas decimais, ok? Então é muito difícil ter uma elasticidade unitária, ok? Exatamente igual a 1, mas isso pode acontecer. Se essa queda na quantidade demandada é superior à magnitude da variação de preço, nós dizemos que aquele produto tem uma demanda elástica. Se essa queda é inferior, dizemos que o produto tem uma demanda inelástica. Só que existem graus de variação de variações entre essa elasticidade. Tem produtos que são muito inelásticos, tem produtos que são muito elásticos. Ok? Alguns são pouco inelásticos, outros são pouco elásticos, tá bom? E o que vai determinar essa elasticidade pelo lado da demanda? Nós falamos na aula passada. Um dos fatores que vai contribuir para essa elasticidade é a disponibilidade de bens substitutos, ou seja, a capacidade que os consumidores terão de trocar o consumo daquele bem que subiu de preço por outro que cumpre o mesmo papel. Então, se, por exemplo, a gasolina ela sobe de preço, mas eu consigo uma alternativa como o etanol, a elasticidade da gasolina sobe. Se eu estou numa praça, num lugar que não tem etanol, um aumento da gasolina vai gerar uma baixa elasticidade, porque eu não vou ter como trocar esse produto pela utilização de outra. A gasolina não vai ter substituto. Okay? Então, a disponibilidade de substitutos influencia na elasticidade. Pelo lado da disponibilidade de substitutos, quanto maior for a possibilidade de trocar o consumo, ou seja, quanto maior for a quantidade de bens substitutos, mais elástica será a demanda. Tá? Então, mais substitutos, mais elasticidade. Menos substitutos, menos elasticidade, ok? Outro fator que vai influenciar a elasticidade é saber se aquele bem ele é supérfluo ou necessário. Se o bem for supérfluo, ele tende a ser mais elástico. Eu não preciso dele. Então, um aumento de preço, eu simplesmente paro de consumir, ok? Agora, quando o bem é necessário, aí já é o contrário. Mesmo um aumento de preço vai me fazer continuar consumindo aquele produto, numa quantidade menor. Porém, eu vou continuar consumindo porque eu preciso dele, ok? Então, quando o bem é necessário, a demanda será menos elástica. Bens supérfluos, eles têm uma demanda mais elástica, ok? Porque eles não têm necessidade de serem consumidos. Igor, pode acontecer de eu ter um bem supérfluo com substitutos? Pode, eu posso ter a combinação desses dois. Então, se eu digo que um produto ele é supérfluo e possui substitutos, o que vai acontecer com a elasticidade daquela demanda? Vai ser maior ainda, ok? E o contrário, Igor, eu posso dizer que tem um bem necessário sem substitutos? A elasticidade vai ser, a inelasticidade vai ser maior, ou eu posso dizer que a elasticidade vai ser menor ainda, ok? Quando eu olho, por exemplo, para horizonte de tempo mais alargado, por exemplo, a elasticidade da luz elétrica, no curto prazo, ela é alta ou baixa? Ela é baixa, porque se de uma hora para outra sobe a luz, eu não vou conseguir substituir rapidamente o meu consumo de energia por outra coisa. Eu não tenho rapidamente uma alternativa para substituir a luz. A luz é necessária. Então, um aumento de preço de 50% na luz não vai causar uma queda de consumo próxima de 50%. Você não consegue economizar energia do dia para a noite em 50%. Mas e se a gente considerar um horizonte de tempo de 4 anos? Provavelmente a elasticidade vai subir bastante, porque eu posso implantar formas alternativas de energia, eu posso ter, às vezes, substitutos para a luz, por exemplo,
coisa carvão, a querosene, etc, etc. Posso adaptar o meu consumo, a minha rotina, então eu posso passar a utilizar menos energia por algum motivo, ok? Então, quando o horizonte de tempo se alarga, a elasticidade também aumenta, tá? Então, quanto maior for o tempo de observação para um determinado fenômeno de mudança de preço, maior tende a ser a elasticidade. E o contrário também é verdadeiro. No curto prazo, os bens tendem a ser inelásticos, tá? Então, no curto prazo, os bens tendem a ser inelásticos. No longo prazo, eles tendem a ser elásticos, porque nós vamos tendo alternativas. E a definição de limites de mercado também influencia. Então, se eu estou falando de um bem que teve o preço reajustado, mas eu estou olhando, por exemplo, só para o mercado estadual, se eu puder só consumir bens desse estado, bom, eu vou ter que absorver grande parte da mudança de preço, porque eu não tenho como trazer bens mais baratos de fora. Se eu estiver olhando ao alcance nacional, se eu estiver falando de alcance internacional, vamos supor, aumentou o preço do trigo no Brasil. O Brasil não produz trigo importado, mas aumentou o preço do milho no Brasil. Mas se eu puder trazer milho de fora, se eu puder importar milho, então a elasticidade tende a ser mais alta para aquele tipo de produto, certo? Se eu considerar um tipo de milho específico. Se eu estiver falando de mercados que têm acesso a bens substitutos, por exemplo. Então, conforme eu tenho uma maior faixa de análise, seja na definição do mercado consumidor ou do produto que eu estou analisando, eu tenho uma maior elasticidade. Se eu estiver falando, por exemplo, considerando apenas cortes nobres da carne, então, se eu estiver analisando consumidores que consomem apenas cortes nobres de carne, a elasticidade, por exemplo, tende a ser baixa. Elasticidade baixa. Agora, se eu estiver olhando um aumento no preço do filé mignon e eu puder comprar qualquer proteína animal, eu posso comprar frango, eu não preciso comprar filé mignon. Ok? Então, eu tenho uma elasticidade mais alta, porque eu expandi o limite do mercado. Ok? Então, o limite de mercado também faz com que eu tenha uma maior elasticidade quanto maior for esse limite que eu estou analisando. Pelo lado da oferta, temos a mesma coisa, só que com um sinal inverso. Então, se um determinado produto tem um aumento de preço, então eu tenho um aumento de preço, por exemplo, de 10%, qual é a resposta da quantidade ofertada? Se a quantidade ofertada ela sobe exatamente igual, nós dizemos que esse produto tem uma elasticidade de preço da oferta, ou que aquele produto tem uma oferta de elasticidade unitária. Quando eu tenho um aumento de preço de, vamos lá, 50% no preço, mas a quantidade ofertada ela sobe apenas, a quantidade ofertada sobe 75%. Nós dizemos que essa oferta ela é elástica, ela responde rapidamente ao aumento de preço. Então, houve um aumento de preço numa determinada magnitude, a quantidade ofertada vai subir numa magnitude ainda maior. Tá? O raciocínio é igual ao da demanda, respeitado o fato de que, no caso da oferta, preço para cima, quantidade para cima, preço para baixo, quantidade para baixo. Ok? O raciocínio é similar, porém não é igual. Tá bom? Porque aqui... Professor, se alguém for tirar print, vai estar escrito preço aí, ó, ao invés de quantidade. Perdão, obrigado. Obrigado a quem me avisou. Por outro lado, se eu tenho um aumento de preço de 50%, porém a quantidade ofertada sobe só 10%, nós dizemos que essa oferta ela é inelástica. Esse produto possui uma elasticidade de preço abaixo de 1, ok? Então, assim como na demanda, nós temos diversos graus de elasticidade. Um produto, ele pode ser mais ou menos
elástico, a depender de uma série de coisas. Quais são... Ih, onde é que eu botei os determinantes? Não botei os determinantes da oferta, mas, por exemplo, tecnologia produtiva. É fácil produzir esse bem? Se esse bem tiver uma dificuldade de produção, ele tende a ser inelástico, ok? Preço dos insumos. Preço dos insumos é um outro fator que mexe com a elasticidade. Bom, o preço subiu muito, mas se é muito caro produzir essa mercadoria, pode ser que eu não consiga rapidamente aumentar a quantidade ofertada. Horizonte de tempo, da mesma forma que na elasticidade de preço da demanda, o horizonte de tempo também cumpre um papel fundamental, porque se eu tenho um aumento brutal de preço e olhar para daqui a uma semana, os produtores não conseguem produzir a maioria dos bens do dia para a noite. Então, no curtíssimo prazo, no curto prazo, a elasticidade da oferta também tende a ser baixa, ok? A elasticidade da oferta também tende a ser baixa, porque não dá para você simplesmente começar a produzir muita coisa do dia para a noite. Na maioria dos produtos e dos serviços, você não consegue ter essa rapidez para abastecer o mercado, fornecer ao mercado. Tá? Então, assim como na demanda, nós temos fatores determinantes para a elasticidade da oferta. Então, esse foi o conteúdo que nós tratamos na aula passada. Tranquilo? Flávio aqui em sala. Pessoal que está no online, tranquilo? Professor, essa aula que o senhor está mostrando aqui nos slides, é que aula? Para eu acompanhar nos slides aqui. Eu não mandei esses slides para você, peço desculpas. Esse Eu estava slide, esse é da procurando aula aqui, não estava 4. achando. Ah, tá. É da aula 4. É da aula 4. Deixa eu me redimir já com vocês. Eu vou mandar aqui agora no WebGIS. Vou mandar para vocês agora aqui essa aula. Peraí. Enquanto eu vou carregando aqui, vocês têm alguma dúvida, pessoal, em relação ao que foi explicado? Podemos prosseguir para o conteúdo novo? O quê? Eu estou subindo aqui até no WebGIS. Vou botar no grupo lá também. Só um instantinho, pessoal. Estou subindo aqui para vocês. Professor, Oi. você também não colocou a aula de semana passada. Não coloquei, eu vou colocar hoje para vocês, tá? Quando for assim, pessoal, vocês notarem que chegou o final de semana, ainda não tá, tipo, domingo, não tá, normalmente eu coloco até domingo, não tá a aula disponibilizada, pode fazer contato, pedir ao Flávio, que é o representante, para fazer contato comigo, tá? Problema zero. Tá ok, professor, obrigada, hein? Obrigado. Deixa eu mandar para vocês também a aula 5. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Não vou conseguir, que eu estou usando. Só um instantinho, deixa eu fechar aqui. Eu já vou mandar para vocês. A gente começar o conteúdo, vocês já vão ter acesso aí. Lá pelo WebGIS, eu vou mandar aqui pro Flávio jogar no grupo também para vocês. Espera aí. Você já conseguiu pegar aí? Só um instantinho, pessoal.
Bom, então vamos aqui. Mandei no grupo do WhatsApp e mandei também via WebGIS, tá? As aulas mesmo eu subo hoje. Bom, pessoal, então, como ninguém manifestou aí nenhuma dúvida, vamos prosseguir. Uma vez que nós terminamos de falar sobre oferta e demanda, né, de explicar a relação entre oferta e demanda, cumpre agora a gente chegar ao local, quer dizer, cumpre agora a gente estudar, na verdade, em que condições essas forças de oferta e demanda operam no mundo real, certo? Quando nós estudamos oferta e demanda, nós estudamos também um último assunto que é chamado o equilíbrio de mercado, ou seja, nós estudamos o equilíbrio de mercado. O equilíbrio de mercado é aquele patamar em que oferta e demanda, então nós temos aqui a curva de oferta e a curva de demanda se encontrando, gerando uma quantidade de equilíbrio e um preço de equilíbrio. Ok? Embora muitas vezes essa quantidade e esse preço de equilíbrio reflitam as condições ideais de mercado, nem sempre eles vão se situar em patamares eficientes ou desejáveis, ok? Então, nem sempre o equilíbrio de mercado ele é eficiente ou desejável, tá? Existem diversos graus de eficiência num determinado mercado. Então, existem diversos graus de eficiência nos mercados. E se a gente puder tentar estudar de forma simplificada esses graus de eficiência, nós vamos falar das estruturas de mercado. Ok? As estruturas de mercado refletem configurações possíveis das forças de oferta e demanda. Quando eu falo de oferta e demanda, eu estou falando de temas que abrangem qualquer tipo de bem ou serviço, ok? Oferta e demanda dizem respeito a leis gerais. Então, a lei de oferta e demanda vale para uma caneta, vale para um celular, vale para a mensalidade da faculdade, vale para absolutamente tudo que nós pudermos pensar em termos de bens e serviços. Só que não há como dizer que um mercado de canetas ele é similar ao mercado de, por exemplo, faculdade privada, que por sua vez não é similar ao mercado de carros, que por sua vez não é similar ao mercado de energia elétrica. Então, na vida real, os mercados de determinados produtos e serviços, eles se configuram de modo distinto, certo? Eles se configuram de modo distinto. De maneira a conseguir estudar propriamente cada um desses mercados, a economia reuniu e dividiu determinadas características em certas formas que nós chamamos de estruturas de mercado. A maneira mais fácil de começar estudando e explicando estruturas de mercado é a gente pensar numa maneira de configurar um determinado mercado de bens e serviços que a gente acaba tendo contato ao longo da vida e tem uma estrutura bastante simplificada para a gente entender. Que é o mercado de monopólio. Com certeza, quando eu falo essa palavra monopólio, todo mundo sabe exatamente o que eu estou falando. O monopólio é uma configuração, ou, no linguajar técnico, uma estrutura
de mercado, com algumas características. Qual é a característica principal de um mercado de monopólio? É o fato de que, no mercado de monopólio, nós temos apenas um vendedor. Somente uma companhia é responsável pelo fornecimento daquele determinado bem ou serviço. Então, no mercado de monopólio, nós temos apenas um fornecedor, um distribuidor, enquanto do lado da demanda, eu tenho muitas vezes centenas, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões de consumidores. Então, se por um lado eu tenho a presença de somente um ofertante, pelo lado da demanda, eu tenho muitos compradores. Dessa forma, uma vez que esses compradores eles não têm alternativas para adquirir ou contratar determinado bem ou serviço, respectivamente, esses compradores estão sujeitos ao grande poder de mercado do ofertante, do vendedor, distribuidor, qualquer que seja o nome que a gente dê para esse participante do lado da oferta. Então, existe um grande poder de mercado de quem? Do vendedor. Ou seja, uma vez que não há alternativa possível aos compradores, o vendedor ele vai ter o controle do preço em grande escala, da qualidade, quase de forma absoluta, e da quantidade de produtos que serão fornecidos naquele mercado. Então, pelo lado da oferta, uma vez que não há alternativas, o produtor, distribuidor, vendedor, ele consegue determinar preço, qualidade e quantidade. A essa capacidade de determinar as condições de uma negociação, nós damos o nome de poder de barganha. O que é o poder de barganha? É o poder de influenciar, nesse caso, de forma significativa, uma determinada negociação. Então, a capacidade de controlar preço, qualidade do produto e quantidade disponibilizada refletem um grande poder de barganha pelo lado da oferta, pelo lado do distribuidor ou vendedor. Isso ocorre na ausência, obviamente, de restrições legais, certo? Então, até esse momento, eu estou considerando eu não estou considerando a presença do direito dentro dessa estrutura de mercado. Igor, se existe um só ofertante, por que não tem outra empresa? Quer dizer, só um ofertante, o mercado consumidor, que você disse, que muitas vezes é muito grande, por que não surge uma outra empresa para competir? Porque, normalmente, numa estrutura de monopólio, nós temos o que nós chamamos de amplas barreiras de entrada. Então, aquela empresa, ela é monopolista, mas ela não é monopolista por acaso. Ela é monopolista porque, naquele mercado específico, existem amplas barreiras de entrada. O que significam essas amplas barreiras de entrada? Essas amplas barreiras, elas são de diversas naturezas. Elas podem ser uma barreira natural. Então, imagine que nós temos uma estrada, Campos, Rio de Janeiro, e essa estrada é privatizada. Então, vamos imaginar que ela seja privatizada. E aí, essa empresa lucra muito com essa estrada. Vamos imaginar que outra empresa, ela queira fazer uma estrada. Putz, mas não tem espaço para uma outra estrada Campos Rio. A estrada passa no único lugar possível. Então, é um monopólio natural. Você não tem como ter outro tipo de competidor, porque nem cabe nesse local um competidor. Além disso, determinados mercados, quando você divide ele ao meio, você inviabiliza os dois. Então, você tem um determinado custo para a operação de uma empresa monopolista que, caso entre uma outra empresa no setor e ela, por exemplo, roube 50% dos clientes, a receita gerada para essas duas empresas inviabiliza as duas ao mesmo tempo.
Vamos supor, o mercado tem uma receita de 1 bilhão, só que o custo de operação de uma empresa como essa é de 600 milhões. Então, se você divide essa receita em 500, as duas empresas com custo de 600 ficam inviabilizadas, certo? Ou então, mesmo que elas não fiquem tecnicamente inviabilizadas, a receita ou o lucro gerado, quando divide-se esse mercado consumidor, não torna atrativo que haja duas empresas. Então, nós chamamos esse tipo de ocorrência, quando nós temos uma situação em que há dificuldades físicas, geográficas, ou seja, não cabe mesmo uma outra empresa, ou quando nós temos a incapacidade de manutenção de dois competidores, de monopólio natural. Então, essas barreiras, elas são naturais. Isso quer dizer que, em determinados mercados, nós não vamos conseguir escapar do monopólio. Ou seja, não adianta a gente querer fomentar a competitividade nesse mercado. Ele simplesmente não comporta mais de um agente econômico do lado da oferta. Ok? Além disso, nós temos barreiras que são de natureza legal. Então, eu posso ter uma lei que impede a entrada de outras pessoas. Eu posso ter uma concessão estatal. Então, embora haja interesse, viabilidade financeira, viabilidade física, etc., para haver um outro competidor, pode ser que a lei garanta um monopólio para alguma dessas empresas, para alguma empresa, que atue naquele setor. Um outro tipo de barreira pode ser uma barreira, por exemplo, em termos financeiros, de custos, né? O custo é muito elevado, você não tem atratividade. Uma outra barreira pode ser uma barreira tecnológica. Só uma empresa detém o método produtivo ou tecnológica ou de insumos, né? Só uma empresa tem a matéria-prima para poder atuar naquele mercado. Então, nós temos diversas barreiras que impedem outros competidores de se apresentar como alternativa a esses consumidores. Tá? No caso do monopólio, essas barreiras podem ser, aliás, não só no caso do monopólio, né, em todos as outras configurações. Essas barreiras, elas podem se apresentar de forma individual, ou eu posso ter só uma delas, que já é o suficiente para garantir o monopólio à empresa atual, ou eu posso ter várias barreiras ao mesmo tempo. Eu posso ter uma barreira natural, legal, financeira, tecnológica, tudo ao mesmo tempo, tá? O que dificulta ainda mais, né, a gente sair dessa configuração. Um aspecto fundamental do monopólio, que com certeza já passou pela cabeça de vocês, é que se a empresa ela tiver a capacidade de determinar preço, qualidade e quantidade, ela vai pressionar muito o seu mercado consumidor e vai conseguir extrair um lucro muito acima do normal, uma vez que ela não tem competição, uma vez que ela não tem concorrência. Isso é verdade. Numa estrutura de monopólio, na ausência de restrições legais, nós temos a tendência de que a empresa consiga extrair um preço muito acima do que seria no ambiente de competição. Isso faz com que ela consiga colocar um preço muito além do razoável, que pode impedir aquele mercado de atingir uma eficiência e, consequentemente, prejudicar a própria economia, certo? Por isso que é importante que o direito... O que eu fiz aqui, meu Deus? Acho que eu limpei tudo, sem querer. Eu não sei desfazer. Bom... mas enfim, espero que vocês tenham anotado aí, está salvo também na gravação. Não foi. Tentei também, não deu. Deixa eu ver aqui se eu... Quando chega a me perguntando como você fazia as anotações. Você faz com o mouse. Não, com o padzinho aqui. Bom, pessoal, limpei aqui sem querer essa desgraça aqui. Então, espero que vocês tenham anotado, mas também já estava acabando a explicação. Só finalizando, eu disse para vocês que na ausência de restrições legais, nós temos esse problema, né, pelo lado do monopólio, pelo lado da estrutura do monopólio. É exatamente por isso que o direito deve intervir na estrutura de monopólio para garantir a maior eficiência possível a esse mercado. Eficiência possível a esse mercado.
Isso significa que nós devemos olhar com atenção para o preço, para a quantidade e para a qualidade dos produtos que são ofertados por esse monopolista. Nós aprendemos na primeira aula que os mercados são geralmente a maneira mais eficiente de organizar a economia, ou seja, deixar que as empresas e as pessoas negociem entre si para chegar a um determinado acordo, costuma ser a melhor opção. Porém, em alguns casos, os governos, o Estado, pode melhorar o resultado dos mercados. O monopólio é um caso desse. O direito ele deve intervir para garantir uma maior eficiência. Tá? Só que essa intervenção do direito, novamente, ela deve vislumbrar essa eficiência, e não necessariamente a proteção de um dos lados da negociação por si só. Tá? O que deve ser buscado é uma eficiência maior do mercado. Ok? Então, não é simplesmente você ter leis que protejam o mercado consumidor. Tem que saber se essas leis, elas de fato atingem esse objetivo da eficiência econômica. Porque se você tem simplesmente a intenção de regular esse mercado de forma a proteger o consumidor, você pode acabar exacerbando essa ineficiência, só que pelo lado contrário, né? E aí você pode acabar inviabilizando o próprio mercado. Tranquilo? Até aqui? Tá, beleza, pessoal da aula, tudo tranquilo? Podemos prosseguir? Pessoal do online. Ah, tá mais fácil que no anterior. Tô com o negócio lá em cima. Aline, essa mensagem está lá em cima. Eu tava com o mouse lá em cima. Beleza, tá mais fácil que a aula anterior, com certeza. A elasticidade é o terror da matéria de economia nos períodos iniciais. Vamos lá. A matéria é bem mais tranquila. Agora, vamos tentar relacionar. No mercado monopolista, a demanda desse mercado tende a ser mais ou menos elástica? Pergunta. Mais elástica ou menos elástica a demanda no mercado monopolista? Ela tende a ser mais ou menos elástica? O Antônio falou mais elástica. Flávio, acho que é. Está pensando em quê? Por quê? Vamos fazer aqui uma rinha aqui. O cara falou mais elástico. Você acha que é menos por quê? Fala mais uma pessoa que tentou. No caso, se você tem a primeira do sistema, não vai ser alternado. Antônio, defende aí seu ponto de vista. O que você acha que é mais elástico? Fala no áudio aí, cara. Você está digitando também, né? Por que você acha que é mais elástico? Cadê o Antônio? Antônio sumiu. Bom, deixa eu responder aqui. Em mercados monopolistas, em estruturas de mercados monopolistas, nós temos uma tendência a ter menor elasticidade. Por quê? Eu não tenho alternativa, certo? Então, eu não tenho alternativa nesse mercado. Sem entrar no mérito de qual é o produto a ser comercializado, em mercados monopolistas, nós temos uma tendência a não ter substitutos, né? Se existe somente uma empresa ofertando, eu não vou conseguir comprar essa mercadoria de outra pessoa, ou de outra empresa, perdão. Logo, a tendência no mercado monopolista é ter uma demanda menos elástica. É por isso que o vendedor consegue controlar preço, quantidade e qualidade.
Porque uma vez que as pessoas não têm alternativas para comprar de outros fornecedores, elas vão ter que se sujeitar ao que aquele fornecedor estiver praticando em termos de preço, quantidade e qualidade. E elasticidade tem justamente a ver com preço. Então, se ele tem capacidade de ditar preço, essa estrutura de mercado, ela tende a ter uma demanda menos elástica, certo? Os consumidores eles vão acabar tendo que se sujeitar. Igor, significa que ele vai aumentar o preço e não vai ter queda na demanda? Não, mas ele vai aumentar o preço e a queda na demanda vai ser uma magnitude muito menor do que seria no mercado competitivo, porque as pessoas teriam alternativas, ok? Então... mas se oferta exatamente a mesma coisa, tem o mesmo preço, a mesma qualidade de alimento e tudo mais. Ainda vai ser um monopólio ou vai entrar em outro? Não, o Flávio perguntou, não sei se está dando para vocês ouvirem, ele perguntou se for um mercado que tem vários vendedores, mas que tenham produtos exatamente iguais. Isso ainda vai ser um monopólio? Não. O monopólio tem a ver com a quantidade das pessoas que estão no polo da oferta, ok? E a capacidade dessas pessoas de impor preço, quantidade e qualidade. Porque normalmente não, em alguns casos, outras turmas comentaram, professor, mas tem mercados que não são monopólio com somente um, mas tem um tão grande que é quase um monopólio. Por exemplo, bebida, Ambev, antes do advento das cervejas artesanais, que quebrou um pouco isso, ela era praticamente um monopolista. Embora você tivesse vários outros distribuidores, fornecedores de bebida, a Ambev ela praticamente tomava o mercado inteiro do Brasil. Ela tinha mais de 90% da demanda. Logo, embora nós não tivéssemos uma estrutura clássica de monopólio, em que somente uma empresa estaria figurando do lado da oferta, mas ela tinha uma fatia de mercado tão grande e a capacidade de influenciar preço, quantidade e qualidade, que aquele mercado ele era considerado um monopólio de fato, ok? Embora não fosse um monopólio clássico, ele era um monopólio de fato. Então, essa pergunta é bastante interessante, que eu tinha acabado, eu até me esqueci de fazer esse parênteses, tá? Uma coisa, pessoal, que a gente sempre fala em economia, eu já falei com vocês, é que a economia, ela tende a simplificar a realidade para a gente poder estudar, certo? Uma vez que a economia é uma ciência humana e a gente está estudando fenômenos altamente complexos, a gente tende a simplificar. Então, quando a gente olha, por exemplo, a estrutura de mercado, nem sempre eu vou ter exatamente aquelas características. Ah, não, esse mercado é exatamente um oligopólio, exatamente um monopólio. Nesse caso, nós chamaríamos um mercado exatamente assim de monopólio clássico, oligopólio clássico, certo? Concorrência perfeita clássica, concorrência imperfeita clássica. A questão é que, na maioria das vezes, ou em muitas vezes, esses mercados, eles têm mais características de um que de outro. Existem características predominantemente de monopólio, características predominantemente de oligopólio, ok? Então, na realidade, nós podemos fazer a seguinte distinção. Quando nós estamos analisando olha só, eu posso falar de monopólio clássico e posso falar de um monopólio de fato. O que seria um monopólio clássico? Enel. A gente pode contratar a luz de outra fornecedora? Não, é só a Enel, certo? Existe algum substituto? Não, é a Enel. Acabou. É um monopólio legal, porque é uma concessão, né? Mas mesmo que não fosse um monopólio legal, provavelmente seria um monopólio natural. Imagina uma empresa elétrica sair cabeando tudo de novo, quer dizer, o custo é tão alto que não vai valer a pena, certo? Mas é um monopólio clássico, porque só tem um, ok? Só que eu posso falar também da Ambev. Embora a Ambev não fosse, até um tempo atrás, a única ofertante de bebidas, ela era tão grande que ela agia como se fosse uma monopolista. E isso, inclusive, é objeto, quando ocorre
de atuação do CAD. O CAD, ele é um órgão que é vinculado ao Ministério da Justiça para justamente intervir em situações em que existe um poder de barganha, uma concentração de mercado excessiva em algumas empresas. Tá? Então, o CAD ele tem a prerrogativa de tomar algumas medidas legais para tentar diminuir o poder de determinadas empresas. Justamente porque, mesmo que na realidade não haja só um competidor, mas na prática isso estava acontecendo, no caso da Ambev. Então, nós precisávamos dentro daquele setor, de uma legislação semelhante à de um monopólio clássico, ok? Porque na prática ela estava sendo monopolista. Eu não sei se são muito novos, a maioria da turma é muito nova, né? Mas quando eu era novo, na verdade, vocês, teve um processo muito famoso internacionalmente contra a Microsoft. Não sei se já ouviram falar nisso. A Microsoft, isso foi lá em meados da década de 90, ela foi alvo de vários processos antitruste, né, que é o nome correto no direito econômico, para esse processo de concentração de mercado. Esses processos tinham como acusação o fato de que a Microsoft utilizava práticas predatórias com o objetivo de se tornar monopolista. O que a Microsoft fazia? Ela fornecia sistema operacional, né, o Windows, né? E o Windows, na época, ele era adotado por 90 e tantos % dos computadores pessoais. E a Microsoft colocava no Windows o Internet Explorer, que é o navegador, que agora é Microsoft Edge, se eu não me engano. O Internet Explorer ele era o navegador padrão do Windows e havia uma dificuldade imensa de você conseguir instalar outro navegador. Ele não deixava outros navegadores assumirem a função de navegadores padrão. Então, a partir do momento que eles fizeram isso, eles praticamente acabaram com o mercado. Porque se você precisa de um sistema operacional para fazer seu computador funcionar, e esse sistema operacional já vem com uma coisa instalada que não permite, né, você ter outros navegadores, por mais que ela não fosse uma monopolista clássica, porque havia outros fornecedores de software para navegação, de fato ela era monopolista, porque ela impedia, ela tinha uma barreira, ela criou uma barreira de entrada tão grande que ela conseguia blindar todo o mercado para ela, né? Ou praticamente todo o mercado. E aí a Microsoft sofreu multas pesadíssimas, foi obrigada a fazer uma série de adaptações do sistema dela, o Windows, né? Hoje é muito fácil você instalar outros aplicativos e tornar esses aplicativos padrão, né? Para uma série de coisas, mas em meados dos anos 90, não era. Então, a Microsoft sofreu uma série de processos, parecidos até com o do Facebook recentemente, né? Isso é mais presente no Facebook e tal, mas esse caso ficou muito famoso, né? De uma acusação de haver um monopólio na prática, embora ela não fosse monopolista clássica, tá? Então, nós temos essas duas possibilidades em termos de monopólio. Prosseguindo, pessoal, para outra configuração de mercado, que também é bastante, acho, fácil de assimilação, é a configuração do oligopólio. Tá? O oligopólio, diferentemente do monopólio, possui mais de um vendedor, só que são poucos. Ok? Embora haja mais de um vendedor, são poucos vendedores ou distribuidores ou produtores pelo lado da oferta. Então, o lado da oferta é bastante restrito. Por outro lado, é um mercado consumidor bastante amplo, né? Então, nós temos muitos compradores. No mercado oligopolista, nós temos produtos de baixa diferenciação. Nós não temos, embora haja diferença, essas diferenças não são determinantes para uma competição por preços, ok? Embora haja diferença, não é determinante para uma competição por preços, não, por qualidade. Tá? Então, quando você, por exemplo, vai adquirir um plano de telefone, você vai adquirir internet, você vai adquirir TV a cabo, quando você vai fazer um voo, ok? Em nenhum desses casos, senta aqui para poder ver o notebook, senta ali, ó. Tem um colega sentado aqui, até para poder ter distanciamento aí.
Vê se está dando para você entender. Tranquilo? Então, embora você tenha possibilidade de contratar entre algumas companhias, normalmente você vai fazer a sua opção pelo preço e não pela qualidade, tá? Não pela qualidade. Então, essas companhias tendem a ter um preço muito similar. Se você for contratar um plano da Vivo de 100 gigabytes, você vai lá, sei lá, você vai pagar R$ 110. Você não vai contratar um da Claro por 25 pelo mesmo preço. Vai contratar um da Claro por 90. Ok? E a tendência é que depois de tantos meses ele vá para 109 e fique muito próximo da Vivo. Certo? Então, nesse caso de oligopólio, nós temos poucos vendedores com baixa diferenciação da qualidade. A diferença é basicamente marginal em termos de preço. Consequentemente, como essa diferenciação ela é marginal, ou seja, ela é pequena, nós temos ainda assim grande influência dos vendedores sobre o preço, ok? Além disso, esse setor também conta com barreiras de entrada significativas, não tão grandes quanto do monopólio, mas barreiras de entrada significativas, como, por exemplo, custos elevados, regulamentação ou regulação por parte do Estado, tá? Então, essas barreiras de entrada, elas também são elevadas dentro do oligopólio. Embora haja uma pequena, embora haja competição dentro desse setor, uma vez que há concorrência, essa competição tende a ser pequena, ok? Não é uma competição como acontece em outros mercados, como a gente vai chegar lá, mercados que tem vários vendedores com o mesmo produto de mesma qualidade, ok? Então, a competição entre esses dois players aqui, entre esses dois agentes de mercado, a competição tende a ser baixa. E, normalmente, existe um líder desse mercado que é seguido por outras companhias de tamanho parecido. Fala, Luan, pode falar. Agora você já matou a charada. Eu ia perguntar se no caso de postos de gasolina acontece isso, mas como precisa de um líder no mercado, posto de gasolina dificilmente tem um líder. Eu estou equivocado. Mas isso não é necessário. Os postos de gasolina, eles são muito parecidos com o oligopólio, tá? Porque você tem custos muito elevados, né? Não é simples abrir um posto de gasolina, existe uma regulação muito forte no setor de postos de gasolina, tá? E os preços são muito similares. Vou dar um exemplo. Você não vai abastecer seu carro, não vou abastecer aqui porque é Shell e eu só coloco Shell. Eu só coloco Petrobras, só coloco, sei lá, outra. Você não vai fazer Texaco, nem tem Texaco mais, deve ter virado outra coisa. Você não vai fazer isso, você vai abastecer no posto que é mais barato. É claro que você tem um mínimo de qualidade que você vai buscar, mas você não vai por aí, não, vou pagar na Shell, vou pagar R$ 7,50 na gasolina Shell e a Ipiranga está R$ 6,30. Você não vai fazer isso, tá? Então, sim, o oligopólio, o mercado de oligopólio, ele se aplica aos postos de combustíveis, tá, Luan? O seu raciocínio estava certo, sim, ok? Porque, novamente, vamos só lembrar que essas características das estruturas de mercado, elas não precisam estar todas elas presentes, mas temos mercados preponderantemente parecidos com o oligopólio, preponderantemente como monopólio, preponderantemente, ok? Sempre fazendo essa ressalva. Não é necessário ter todas as características, ok? Alguns mercados, ou na vida real, a maioria dos mercados, eles serão enquadrados como monopólio, oligopólio, perfeitamente competitivo ou concorrência monopolística, pela maioria das suas características, e não exatamente todas elas, beleza? Professor? Oi. Lógico, eu vou falar aqui bem levianamente, mas o oligopólio não se assimila a um cartel? Perfeita sua colocação. Existe uma diferença, foi até bom você tocar nesse assunto, tá? Existe uma diferença entre oligopólio e cartel, tá? Porque no cartel, e aí o cartel, ele normalmente se forma em estruturas de mercados oligopolistas, ok? Então, o cartel,
ele ocorre quando há combinação de preços. Essa combinação de preços, ela tem que ficar, digamos, de certa forma, comprovada, tá? Essa comprovação da combinação de preços não precisa ser, não, tem um grupo de WhatsApp aqui dos donos de postos que tem aqui todo mundo combinando preço. Ela não precisa ser exatamente dessa forma, tá? Isso pode ser alegado pelos órgãos de proteção ao consumidor quando você tem diferenças tão pequenas que é praticamente impossível você dizer que aquilo foi coincidência, ok? Então, no cartel existe uma combinação de preço. Não quer dizer que toda estrutura oligopolista seja uma estrutura de cartel, ok? Os cartéis, eles são proibidos e devem ser combatidos, tá? Num oligopólio que não tenha combinação de preço, a diferença de preços, ela é baixa, mas ela existe. Normalmente, na forma como eu falei, de promoções, de uma diferença que não vai ser tão grande, né, entre um e outro, mas existe. Agora, no cartel, essa diferença às vezes pode chegar a centavos, né? De um posto para o outro, por exemplo, falando de posto de gasolina, de 1 centavo. Então, assim, por mais que sejam produtos similares, numa estrutura de custo similar, você falar que um posto Ipiranga, Shell, Petrobras, eles conseguem praticar preços de centavos, poucos centavos de diferença, isso parece um pouco estranho. Então, é muito provável que naquele caso ali haja um cartel e isso deve ser combatido pelas autoridades, tá? Então, assim, oligopólio é diferente de um mercado que esteja cartelizado, né, que esteja formado, em que esteja formado um cartel, mas os cartéis, eles ocorrem em mercados oligopolistas, ok? Embora oligopólio não seja sinônimo de cartel, porque cartel é uma prática criminosa, certo? Embora oligopólio não seja cartel, os cartéis são formados dentro de estruturas oligopolistas, ok? Porque no monopólio, só tem um que vai combinar preço com quem? Não vai combinar preço. Em outras estruturas que não sejam oligopólio, você tem muitos competidores, então não vai ter combinação de preço, né? Você não consegue chegar a um arranjo que você tenha combinação de preço. Mas no oligopólio, por haver produtos similares e poucos competidores, é possível ter, sim, combinação de preço. Isso é proibido, deve ser, obviamente, combatido pelo Estado, perfeito? Mas não significa que oligopólio seja uma estrutura de cartel. Show? Beleza, professor, obrigadão. Eu dei o exemplo justamente do posto de gasolina para perguntar sobre o cartel. Isso. Antigamente, a gente ouvia falar com mais frequência, né, sobre essa combinação de preços, né? Muitas operações foram feitas até para coibir esse tipo de coisa, né? Hoje, como ficou muito fácil você divulgar, né, qualquer combinação de preço, tira uma foto, bota na internet, você rapidamente mostra isso, esse tipo de prática diminuiu muito na minha percepção. Não mercado que eu possa dizer assim, com certeza, mas me parece como leigo também, que acompanha como consumidor, que esse tipo de ocorrência no mercado de postos de gasolina se reduziu muito, tá? Mas antes era muito comum essa combinação de preço, tá? E assim, o Flávio vai perguntar, um movimento de aumento e redução de preços que aconteça de forma conjunta, não necessariamente denota um cartel, tá? Não necessariamente denota um cartel. Então, o cartel normalmente é uma combinação de preço, ou uma combinação explícita, ou uma combinação implícita, com uma diferença muito pequena, tá? Flávio pergunta. Eu perguntar se, por exemplo, a fornecedora, ela está atrelando o preço dela e fazendo seus clientes ganhando uma pena de ter se entrar algum cartel, você tem que o Flávio fez uma colocação interessante, né? Uma fornecedora que tabele os preços, né, para os seus produtos. Isso às vezes acontece com grandes empresas, tipo Que Bom ela bota um preço sugerido para o picolé dela, né, para não haver uma discrepância tão grande entre os fornecedores, entre os vendedores da ponta, né? E alguns fornecedores, eles tentam de fato ditar o preço, né, na ponta, embora elas não sejam o vendedor final. Aí, nesse caso, assim, para a gente saber a distância entre a manipulação de preços e uma prática legítima de mercado, isso é muito caso a caso, tá? Isso é muito caso a caso e não necessariamente a gente vai estar numa estrutura de oligopólio,
Então, o tabelamento de preços por um distribuidor para o seu revendedor, para o seu vendedor final, vai ter que ser analisado caso a caso. Não necessariamente isso é uma prática criminosa, uma prática anticoncorrencial. Pode ser um mero acordo comercial entre as partes, entendeu? Eles acabam colocando essa parte no contrato. Sim. O contrato, mas acaba sendo um acordo. Eles vão cumprir e condições. Sim, sim. Porque, assim, às vezes você pode estar fazendo isso para você... Vou dar um exemplo. Você trabalha com o quê? Acho que é alguma coisa de construção. Segurança eletrônica. Segurança eletrônica e provedor de internet. O cara não entendi o quê? De segurança eletrônica e provedor de internet. Segurança eletrônica e provedor de internet. Entendi. Então, assim, vamos dar um exemplo aqui de uma empresa de internet, tá? Em Campos, você até tem competição num mercado de provedores de internet. Tem os grandes provedores, tem os provedores de bairro, né? Então você tem competição. Agora imagina essas empresas fornecendo para uma localidade como, sei lá, São Francisco, Cambuci. Nesses lugares, a competição é muito menor entre as empresas. Então, se às vezes elas não fazem uma prática de tabelamento de preços, o vendedor final pode pegar aquele preço que é regional e, por ele estar numa situação privilegiada de ausência de competição, ele majorar muito o preço. Então, ele contrata, sei lá, não sei, não tenho noção exatamente, mas vamos supor que ele pague, sei lá, R$10 a unidade do produto. Ele pode estar revendendo na ponta por 45. Só que ele está revendendo na ponta por 45 com a marca do distribuidor, do produtor. Então, a pessoa fala, pô, R$45 eu comprei esse produto a R$10 em Campos, R$11 em Campos. Então, pô, essa marca aqui está me sacaneando. Então, isso pode, entendeu, acontecer até com uma preservação da imagem da empresa, preservação da competitividade do produto dela no mercado, entendeu? Então, tem que ser muito analisado caso a caso. Uma manipulação de preços, ela normalmente vai ser comprovada, mostrando que, primeiro, você está controlando variáveis de forma a exacerbar, assim, para além de um poder de barganha aceitável, e que, além disso, está prejudicando alguém deliberadamente, entendeu? Prejudicando o mercado consumidor como um todo, entendeu? Então, isso teria que ser uma análise mais no caso concreto. Não me parece que esse caso seja um caso de manipulação de preço, entendeu? Ou algum tipo de imposição de condições de contrato além do razoável. Mas tem que ser uma análise caso a caso. Beleza? Pessoal, prosseguindo aqui, vamos ver se a gente consegue terminar as estruturas de mercado. Uma outra estrutura de mercado, chamada de clássica também, é a estrutura chamada de concorrência monopolística ou ainda de competição imperfeita. Tá? De competição imperfeita. Então, esses dois nomes querem dizer a mesma coisa, tá bom? Competição imperfeita ou concorrência monopolística. Nesse tipo de mercado, nós podemos ter muitos ou alguns compradores e vendedores, ou seja, tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado da demanda, nós não temos a necessidade de especificar a quantidade de compradores e vendedores. Então, obviamente, não vai ser um mercado monopolista, né, porque eu tenho mais de um, ok? Mas eu posso ter poucos vendedores pelo lado da oferta. Mas qual é o grande diferencial desse mercado? Aliás, o grande traço distintivo desse mercado, fica melhor assim para não ficar repetindo a fonética das palavras. O grande traço distintivo desse mercado é que os produtos, eles são diferenciados. Então, nesse tipo de mercado, existe uma grande diferença de qualidade. Essa diferença de qualidade, ela pode ser entendida como características. Ok? Ela pode ser entendida como característica. Nesse tipo de mercado, os produtos, eles são muito característicos. Obviamente, até certo ponto, né? Porque eu estou falando do mesmo tipo de produto, né? Mas eles são bastante diferenciados. Então, uma vez que há diferenciação dos produtos, os vendedores conseguem determinar os preços com certa margem, tá? Ou seja, por conta da diferenciação de produtos,
os vendedores conseguem diferenciar os preços com uma certa margem. Então, por exemplo, você comprar um iPhone, você provavelmente vai pagar mais caro do que se você comprar um Motorola, ok? Por quê? Porque o iPhone, ele tem, pelo menos na percepção geral, também não sou um grande conhecedor de mercado de smartphone, mas existe uma percepção geral de qualidade superior aos telefones da Motorola. Então, o iPhone pode ter o preço, às vezes, do dobro da Motorola. Isso é uma prática predatória? Não, porque ele tem uma diferenciação que justifica. Se você sai para comer um rodízio de massa, você vai, sei lá, no Fratello, ou você vai, não sei, nos Dois Gaúchos, o Fratello pode ser que esteja cobrando 70% mais do que os Dois Gaúchos. Por quê? Porque tem uma qualidade ou tem uma característica específica dentro daquele produto que vai fazer com que você pague mais caro do que se você for no rodízio. Ah, não, mas é tudo rodízio de pizza. O Estado tem que intervir. Não, o Estado tem que intervir, os produtos são diferentes. Apesar de serem de mesma natureza, existem características que podem permitir a cobrança de preço diferenciado, certo? Então, nesse tipo de mercado, nós temos concorrência, mas essa concorrência é flexibilizada pela diferenciação de produtos, certo? Essa diferenciação dos produtos, ela vai até certo ponto. Então, por exemplo, eu tenho um celular, eu tenho um iPhone, se a Apple quiser colocar o preço de 30 mil reais, bom, aí provavelmente ela vai perder uma grande parte dos compradores dela. O da Motorola, se a da Motorola tiver 2 mil. Então, assim, existe um limite de diferenciação. Você está disposto a pagar por aquela diferenciação até um determinado limite. Então, se você vai comer um lanche numa hamburgueria gourmet, ou você vai num podrão, você pode, às vezes, pagar 50 reais no lanche gourmet, enquanto você pagaria 15 no mesmo lanche do podrão. Mas você vai pagar 180 no lanche gourmet, ao invés de pagar 15 no podrão. Existe um certo limite. E esse limite, normalmente, ele é um limite que é estabelecido pelos próprios compradores e vendedores, uma vez que esses mercados normalmente estão atrelados a produtos que não são necessários, não são produtos essenciais, tá? Então, diferentemente do monopólio e do oligopólio, em que o direito tem que estar vigilante, então aqui também, embora eu não tenha escrito, o direito tem que estar vigilante nesse mercado de concorrência monopolística, isso é bastante flexibilizado, certo? Então, você imagina ter uma operação do PROCON, sei lá, no Fratello, para baixar o preço do rodízio. Não tem cabimento um negócio desse, certo? Se você não quiser comer pizza, você não come. Você não vai fazer uma operação para baixar o preço do iPhone. Cara, se quiser comprar coisa, compra outro. Você tem outras opções, entendeu? Então, nesse caso aqui, a regulamentação, você ter assim, a intervenção do poder público tem que ser de uma forma muito leve, porque é difícil o mercado desse se situar no ponto da ineficiência, que ele precise de algum tipo de intervenção. Até porque uma outra característica que eu não coloquei aqui, é que existem baixas barreiras de entrada. Um dos grandes problemas dos outros dois mercados que nós estudamos é que, tanto no monopólio quanto no oligopólio, as barreiras de entrada são muito elevadas. No monopólio, elas são intransponíveis, muitas vezes. No oligopólio, elas são grandes, certo? Mas no ambiente de concorrência, no mercado, de concorrência monopolística, elas são baixas. Então, beleza, a gente tem uma churrascaria lá cobrando o dobro da outra, mas ninguém é impedido de abrir uma churrascaria. É relativamente fácil você abrir uma churrascaria, né? Tem que ter um lugar, uma cozinha, pessoa para cozinhar, para servir, acabou. Então, você não tem a lei regulamentando de forma incisiva uma churrascaria, não tem um grande domínio tecnológico para fazer churrasco, fazer pizza, ok? Então, você tem baixas barreiras de entrada na maioria das vezes. Ah, professor, mas o mercado de smartphone tem uma barreira de entrada alta. Beleza, mas como eu disse, os mercados, para serem classificados como monopólio, oligopólio, concorrência monopolística ou concorrência perfeita, não precisam reunir todas as características, tá? A maioria das características ou características preponderantemente X, Y, Z vão classificar aquele mercado. Por fim, pessoal, nós temos aí, chegando na pergunta que o Flávio fez,
chegamos ao mercado chamado de mercado de concorrência perfeita. Nesse mercado de concorrência perfeita, nós temos muitos compradores e nós temos muitos vendedores. Além disso, nesse mercado, os produtos, eles são basicamente idênticos, ou seja, não há diferenciação nesse mercado, ok? Então, uma vez que não há diferenciação relevante, não, Igor, mas vou dar um exemplo, mercado de produtos da terra, né? Tomate. Não, mas tem diferença do tomate do hortifruti para o super bom. Ok, mas a diferença é pequena. Ela não muda a essência do produto, certo? Então, embora exista diferença, essas diferenças são assim, pequenas. Então, basicamente, eles são idênticos, ok? Uma vez que você não tem capacidade, pelo lado da oferta, de cobrar mais caro pelo seu produto, pela qualidade, essa competição, ela vai ser basicamente de preço. O problema é que, uma vez que há muita concorrência, você não tem como determinar preço. Esse preço, ele é determinado pelo somatório das interações entre oferta e demanda, em que, basicamente, o preço naquele momento vai ser o melhor preço possível, ou o preço mais eficiente. Por isso que, por exemplo, em mercados, a maioria dos mercados, por exemplo, que envolvem comida, né, que envolvem alimentação, eles estão classificados. Alimentação que eu digo assim, básica, arroz, feijão, carne, ovos, etc. Tá? Alimentação básica. A maioria desses mercados é chamado de mercado de concorrência. Eles estão classificados como mercado de concorrência perfeita. Então, quando o preço do tomate dispara, não adianta baixar PROCON, não adianta vir Ministério da Justiça, não adianta Ministério da Economia. Aquele preço é um preço adequado naquele momento, certo? Porque não existe um grande produtor de tomate que dita preço, ninguém estará disposto a pagar o dobro ou o triplo do preço do tomate por uma diferenciação do tomate. Por consequência, nenhum vendedor vai conseguir cobrar mais caro do que a média, certo? Então, nesse tipo de mercado, os preços tendem a ser eficientes. O que garante a eficiência desse preço? Pelo lado da oferta, nós temos uma pulverização tão grande, uma pulverização tão grande dos vendedores, que cada um deles tem uma fatia muito pequena do seu mercado. Então, imagina que um produtor de tomate, ele vira e fala assim, agora, para eu vender meu tomate, eu vou cobrar o dobro do preço do mercado. O que vai acontecer com ele? Não vai vender. Eu vou comprar tomate das pessoas. O tomate dele não tem como ditar preço. Se o Super Bom amanhã resolver colocar o preço do tomate 50% acima do extra, vai todo mundo comprar no extra. Porque você não vai estar comprando tomate Super Bom, porque aquele tomate lá tem características muito próprias, certo? Você vai estar comprando, às vezes, por uma diferença pequena de centavos, uma diferença pequena de qualidade. Então, uma vez que não há diferenciação de qualidade, porque os produtos são homogêneos, não há uma diferenciação de preços, porque não é possível, dada a competitividade, você não consegue cobrar mais caro, senão o seu concorrente vai cobrir a sua oferta. Esse mercado, ele é chamado justamente de concorrência perfeita. Ou seja, a competitividade entre os agentes, ela é tão grande que faz com que o preço não apresente distorções. Igor, significa que o preço não vai subir ou cair? Não, significa que o preço, naquele momento, é o preço mais eficiente de mercado. Isso, por exemplo, não é verdade no oligopólio e no monopólio, porque nessas estruturas que nós estudamos anteriormente, os produtores têm um alto poder de barganha, então eles conseguem pressionar o preço para patamares além do razoável, ou seja, aquele mercado ele poderia ter preços mais baixos e ele continuaria funcionando bem. Já no mercado de concorrência perfeita, uma tentativa de manipular preço, uma tentativa de intervir nesse mercado, por exemplo, se o direito quiser regular esse mercado, inevitavelmente as consequências serão ainda piores, porque ele já está num ponto mais eficiente possível. Novamente, por que isso acontece? Acabei começando e não finalizei. Primeiro, porque cada vendedor e cada comprador detém uma fatia tão pequena que se ele sair do mercado, não faz diferença nenhuma, certo? Se a Vivo sair do mercado, vai dar um chacoalhão, porque ela detém aí, sei lá, 20%, 30% do mercado, certo? Além disso, a qualidade.
dos produtos, a qualidade dos produtos é similar. E, por fim, as barreiras de entrada e saída são muito pequenas. Então, não envolve atender a altos padrões regulatórios, não envolve você dominar uma tecnologia muito grande, não envolve você deter insumos estratégicos. Logo, basicamente, qualquer pessoa pode entrar e sair desse mercado. Ok? Então, existe uma competição muito grande. Isso também é verdade pelo lado da demanda. Antônio Matheus perguntou, perdão, Antônio, não tinha percebido. Você perguntou se a Microsoft e a Apple estão no mercado de concorrência monopolística. Perfeito. Elas estão no mercado de concorrência monopolística, né? Existe competição, mas existe uma diferenciação nos produtos, porque eles têm produtos diferentes, né? Mas eu não sei se a Microsoft é concorrente direta da Apple, né? Porque a Apple faz dispositivos físicos, né? A Microsoft faz mais parte de software. Mas, se o exemplo, se a gente mudar a Microsoft para Dell, por exemplo, que faz computadores, é perfeito. Se a gente mudar a Microsoft para Samsung, é perfeito, tá? Eles são mercados de concorrência monopolística. Fala, Luan. Não, sobre a concorrência imperfeita, o Estado talvez também não possa intervir, porque as características são muito subjetivas, como os exemplos de iPhone e Fratello que você deu. O diferencial que faz o preço ser elevado é muito mais a experiência que ela proporciona, e talvez por meio da nossa sociedade, o status que ela proporciona em cima, do que muito mais uma característica física, um ingrediente diferente, ou um hardware, ou um material que o telefone da Apple tem, que é muito mais caro, e assim faz o preço subir. Então, Sim, o Estado não exatamente. Existe uma dificuldade muito grande da gente tentar regular esses mercados, justamente por isso, né? Você falou bem, as características que normalmente, essa diferenciação de qualidade, ela de fato é muito subjetiva, né? Ela depende da percepção de cada. Tem gente que odeia a Apple, tem gente que ama, tem gente que odeia a Samsung, tem gente que ama, né? Tem gente que gosta de comer em tal lugar, tem gente que odeia. Enfim, realmente isso é muito subjetivo. E existe uma competição, né, de toda forma, né? Ninguém é obrigado a comprar. Comer churrasco em tal lugar, comer pizza em outro, ou assistir filme num determinado lugar, e ainda que fosse, normalmente são mercados que não tratam de bens necessários, né? Então tem que haver um cuidado muito grande do direito na intervenção, por exemplo, no mercado de concorrência monopolística. No mercado de concorrência perfeita, normalmente as intervenções, elas são desastrosas, quando elas acontecem, por exemplo, vocês também não pegaram, eu não peguei essa época, né, esqueci o nome. Divan, talvez. Você tem quantos anos? Quantos anos você tem? 39. Também você acha que não vai lembrar, né? Mas na época da hiperinflação do Brasil, era muito comum a gente tentar tabelar preço de supermercado, né? Então, na época do Sarney, por exemplo, né? Você era criança, mas com certeza... as filas, né? Porque faltava coisa, porque você tabelava o preço. Só que o preço tabelado, ele... sei lá, você tinha lá o preço de carne, vamos botar o preço do arroz. O preço do arroz, ele era, sei lá, na época, 100 cruzeiros, né? E vamos lá, o preço de, vamos botar em reais aqui para ficar mais fácil. Um preço de 100 reais arroz aqui, um saco de arroz, sei lá, 100 reais não, 10 reais, né? E aí chegava um tabelamento de preço lá do governo e falava, não, o arroz vai ter que ser 6 reais. Então, o arroz é 6 reais, não é 10. O problema é que 10 reais naquele momento era o preço eficiente, era o preço de mercado daquela. Então, para o arroz a 6 reais, ninguém vai querer vender, você vai vender com prejuízo. Então, as coisas começam a faltar, né? Então, o tabelamento de preço que tentava conter a inflação, ele sempre fracassava, porque ele normalmente ia em cima de bens que trabalham no sistema de concorrência perfeita. E, normalmente, os bens mais básicos, aqueles que têm menos, vamos colocar, menos trabalho dentro deles, ou menos valor agregado, são os bens que normalmente estão em mercado de concorrência perfeita. Commodities metálicas, commodities, por exemplo, petróleo, produto agrícola, todos esses bens básicos, eles normalmente estão em mercados de concorrência perfeita, até porque normalmente são mercados internacionais. Então, você não consegue comprar, vender no seu mercado, você vai trazer de fora, vai vender para fora, né, do país. Então, a tentativa do direito de regulamentar esse tipo de mercado, ela normalmente falha e traz um problema maior do que aquele que estava tentando ser combatido, né? Então, pessoal,
resumindo aqui, as estruturas de mercado, como nós falamos, elas são maneiras simplificadas de nós estudarmos as configurações e características de determinados mercados, de determinados bens e serviços, certo? Essas estruturas de mercado, elas são formas clássicas e simplificadas de nós conseguirmos analisar a realidade e conseguirmos tentar algum tipo de solução para essa realidade. Além disso, essas estruturas de mercado, elas não são estáticas, certo? Não é porque o mercado ele é um mercado monopolista ou oligopolista que vai ser sempre assim. Determinadas inovações tecnológicas, mudanças da preferência do consumidor, etc., podem fazer esses mercados se diferenciarem. Um mercado no qual eu trabalhei a vida inteira, trabalho até hoje, que vem passando de uma estrutura de oligopólio de fato para uma estrutura de concorrência monopolística, é o mercado de bancos. Né? Então, embora você tenha uma competição por preços e o mercado ainda esteja muito concentrado em poucos bancos, cada vez mais essa competição aumenta e cada vez mais os bancos tentam se diferenciar por algum tipo de característica de qualidade, certo? Então, o direito, ele tem que estar atento para saber regulamentar e responder a cada um dos desafios que esses mercados impõem, né? Então, numa escala aqui de intervenção, nós temos mais intervenção desejável no mercado monopolístico e menos desejável no mercado de concorrência perfeita, ok? E, além disso, essa regulação, essa atuação do direito tem que ser dinâmica, porque conforme as transformações vão ocorrendo na economia e nos mercados, eventualmente, nós vamos precisar de adaptações na legislação para permitir que esses mercados avancem, porque muitas vezes a própria legislação, quando ela é uma legislação muito pesada, ela pode dificultar que esse mercado se torne mais competitivo. Do ponto de vista do consumidor, tá? Então, do ponto de vista do consumidor, o melhor mercado seria o mercado de concorrência perfeita. Do ponto de vista da oferta, tá? Do ofertante, o melhor mercado seria o mercado de monopólio, tá bom? Então, do ponto de vista do consumidor, o melhor mercado é de concorrência perfeita, porque o preço vai refletir a melhor possibilidade possível, e do ponto de vista do ofertante, já que ele quer sempre ter a maior receita possível, o maior preço possível, o melhor mercado é o mercado monopolista, ok? Os mercados de oligopsônio e monopsônio, eles são muito parecidos com monopólio e oligopólio, só que com um sinal trocado. No caso do monopsônio, nós temos um poder de barganha muito grande dos consumidores. Então, aqui, os consumidores são um ou poucos, e os vendedores, tá? Então, os ofertantes são muitos ou poucos. Muitos ou poucos, dependendo da estrutura. E nesse caso aqui, o poder de barganha é justamente do lado da demanda. Isso não é tão comum, mas vou dar um exemplo para vocês. Mercado de petróleo. A Petrobras, durante algum tempo, foi a única tomadora de serviço dessas empresas terceirizadas, né? E Campos, então, né, tinha muita gente que trabalhava nesse setor. Então, existia uma possibilidade muito grande da Petrobras de ditar preço. Olha, eu quero um serviço. A empresa fala, não, eu cobro 1 milhão para fazer. Não, eu só pago 800 mil. Ele vai jogar o preço para 800 mil, porque ela era a única contratante. Se eles não fornecessem o serviço deles para a Petrobras, eles não iam fornecer para ninguém. Esse tipo, e aí você falou, o Flávio falou aqui do fornecedor. Às vezes o fornecedor ele é desejado por outras pessoas, né? Ele é o único que faz aquilo, e aí ele pode colocar o preço. Então, nesse caso de monopsônio e oligopsônio, o sinal é trocado, tá? Então, é aquele que compra. Não foi um exemplo muito bom, não, porque ele não está comprando, está vendendo. Tá? Foi perdão. Tá? Mas é porque realmente é um mercado mais difícil de você encontrar assim, exemplos, tá? Mas no oligopsônio e monopsônio,
esse poder de barganha é do comprador, é daquele que está adquirindo o produto. Como eles são mercados que assim, são idênticos com o sinal trocado ao oligopólio e monopólio, e eles são menos comuns na realidade, e normalmente nós estamos tratando de empresa versus empresa, nós não vamos estudar eles e não vai cair na prova, tá bom? Não vamos entrar em detalhes, porque eu já falei do que eu tinha que falar deles, e não vai cair na prova. Até porque, como nós estamos falando de, normalmente, empresas versus empresas, o direito é a atuação mais flexibilizada, e aí a gente pode utilizar normas gerais. Aqui para cima, normalmente existe uma preocupação muito grande com os consumidores, tá? Já que a maioria desses mercados, o poder de barganha é maior pelo lado dos ofertantes. Show? Aqui em sala. Pessoal do... Calma aí, Antônio, no caso do mercado negro, calma aí, longe, eu vou deixar. Então, o mercado negro, Antônio, aí vai depender de qual mercado você está falando, tá? Então, assim, o mercado negro, ele normalmente vai ser monopolista ou oligopolista, tá? Até porque o mercado negro é um mercado proibido, né? E não há tantas pessoas dispostas, assim, a transgredir a lei. Então, ou vai ser um mercado monopolista, ou vai ser um mercado oligopolista em termos de suas estruturas. Mas aí, nesse caso, a resposta do direito vai ter que ser o direito penal, né? Porque é proibido. O mercado negro, a gente fala de mercadorias proibidas, né? Então, né, pelo lado econômico, nós temos o interesse em estudar esse mercado, mas pelo lado do direito, né, a resposta possível é uma resposta penal, ok? Não é uma resposta regulatória, como seria nesses outros mercados. Nesses mercados que nós estudamos, o interesse do direito é regular esses mercados de forma a torná-los mais eficientes. No caso do mercado negro, o interesse do direito seria proibir esses mercados. Agora, do ponto de vista econômico, há sim um interesse. Inclusive, o mercado de tráfico de drogas é um mercado que tem muitos estudos a respeito, né? Normalmente é um mercado de estrutura oligopolista. Não por acaso nós falamos dos cartéis de droga, né? Então, não por acaso também existe essa terminologia cartel de droga, mas do ponto de vista do direito, né, é diferente de um mercado comum. Fala, Luan. Professor, desculpa se eu usar algum termo que não cabe, mas trazendo para o direito, só quem pode regulamentar esses mercados é o Estado, certo? Assim, em partes. Essa regulamentação compulsória, somente o mercado, somente o Estado, perdão. Porém, existe, dentro de uma série de indústrias, vou falar novamente da minha experiência, indústria financeira, existe o que nós chamamos de autorregulação. O que é autorregulação? É uma regulação voluntária, tá? Em que algumas instituições se submetem a regras que foram pactuadas entre os membros daquela associação, só que uma vez que você diz que você aceita aquelas regras, elas passam a ser compulsórias. Então, por exemplo, na indústria financeira existe uma entidade chamada Ambima, que é a entidade das indústrias, de bancos, corretoras, tá? Elas se reúnem nessa entidade que a gente chama de Ambima, tá? Então, todas as instituições que são signatárias da Ambima são obrigadas a cumprir as suas determinações. O nome desse processo é chamado de autorregulação. Se você se compromete com um documento de autorregulação e não cumpre, você pode ser punido, tá bom? Por isso. Entendi, mas ainda assim é uma minoria. Não é. No Brasil, inclusive, é bem incomum esse tipo de coisa. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, mercados mais envolvidos, isso é mais comum. Então, de forma compulsória... mediante que somente o Estado... Oi? O quê? Mediante que somente o Estado, ou na maioria das vezes, é o Estado que faz essa regulação, partindo de um ponto mais liberal, o Estado não deveria se meter somente quando fere realmente o consumidor a ponto de usar práticas absurdas. O Estado não deveria se meter cada vez menos nessa estrutura de mercado? Você está falando que se o Estado tentar resumindo, vou tentar colocar para ver se eu entendi bem, de outra forma. Se o Estado não deveria apenas atuar em casos concretos de dano efetivo, né? Perfeito.
Na minha visão, não, tá? Na minha visão, não, e da maioria dos economistas, não. Porque, eventualmente, muitos consumidores podem não reclamar e, mesmo assim, terem sido lesados. Mas, além disso, uma ineficiência num determinado mercado, ela pode ser interpretada, muitas vezes, como uma externalidade. Ou seja, os efeitos negativos ultrapassam exatamente aquelas relações de consumo que foram criadas naquele momento, tá? Então, o interesse de haver uma eficiência num determinado mercado é um interesse relevante o suficiente para que você tenha a atuação do Estado e, além disso, você tenha um resultado de maior eficiência. Muitas vezes o Estado ele é criticado nas suas atuações quando ele tenta remediar uma situação e traz ainda mais ineficiência, tá, para aquele setor. Mas em mercados como o mercado monopolista e oligopolista, é muito provável que a atuação do Estado melhore aquele setor do que piore, entendeu? Então, na minha concepção... Compreendi. O quê? Compreendi. Show? Mas existem pessoas que são mais assim, aguerridas nessa não intervenção do Estado. Eu posso dizer que já fui assim, mas mudei muito a minha percepção. Inclusive, aqui na faculdade, eu quebrava o pau dos professores justamente por isso, porque na época eu achava que o Estado não deveria se meter em nada na economia. Mas... Você até clareou minha mente agora em relação a isso. Eu pensava uma coisa e você me deu alguns exemplos aqui agora que eu não tinha pensado e realmente faz bem mais sentido. Isso. E assim, um outro ponto, só para a gente finalizar também, que a gente já avançou um pouquinho o horário, mas um outro ponto é que atualmente, na economia, existe uma coisa que, não só na economia, né? Isso está, até pela facilidade hoje de você conseguir obter dados, tratar dados, técnicas estatísticas mais apuradas, enfim, uma série de coisas possibilitou que na economia a gente consiga fazer uma avaliação de casos concretos. Então, assim, além do fato de você ter uma justificativa teórica para defender a intervenção do Estado nos mercados, sobre determinadas condições, existe bastante evidência de que essas intervenções de fato melhoram, né? Então, assim, casos em que essa intervenção foi tentada e funcionou. Também existe muito caso de intervenção desastrada, né? Talvez até no Brasil a maior parte das intervenções seja desastrada, né? Primeiro, que a gente tem historicamente uma baixíssima qualidade nas políticas públicas do Brasil. Segundo, que os interesses do setor público no Brasil muitas vezes estão contaminados por interesses particulares dos próprios agentes políticos ou de empresas que têm o poder de influenciar as decisões daquelas instâncias do Estado, entendeu? Então, no Brasil, a gente até tem um péssimo retrospecto de intervenção econômica na economia. Então, isso, para a gente, talvez seja um ponto de alerta, né? Sempre que o Estado quiser se meter na economia, a gente vai desconfiado. Mas em outros países que têm uma tradição de maior qualidade nas políticas públicas, existe um relativo sucesso nisso. A gente viu isso agora na crise do coronavírus, por exemplo, né, que a intervenção dos estados foi essencial para prevenir uma crise maior. Tem outros exemplos mais famosos. As agências reguladoras, né, quando houve o processo de privatizações no país, né, tinha muito estatal aqui no país. Os estatais eram péssimos, né? Igual os Correios hoje. Então, só que assim, tinha o Correio para tudo no Brasil. Imagina que a gente tinha muito pouca competição privada nos setores. E aí, a maneira pela qual o Estado conseguiu melhorar a competição no setor, óbvio que não é perfeito, né? Às vezes nem tem como ser, como a gente estudou, algumas barreiras de entrada que são realmente muito elevadas e intransponíveis. Mas uma forma que a gente utilizou para poder remediar os problemas foram as agências reguladoras, né? Então, a ANS da Saúde, a ANP do Petróleo, a ANEEL da Energia Elétrica, a Anatel do setor de telefonia, a ANAC da aviação. Então, essas agências são responsáveis, né, por tentar manter a competição e a qualidade dentro desses setores, e o Brasil teve uma experiência relativamente bem sucedida. É mais importante uma nova estatal, né? Então, Antônio, no Brasil, cara, eu sou muito desconfiado para novas estatais, porque no Brasil, normalmente as estatais elas são ineficientes do ponto de vista econômico, são ineficientes do ponto de vista produtivo, e elas invariavelmente são utilizadas para atender os políticos de plantão.
Então, no Brasil, a princípio, eu acho melhor entregar para a iniciativa privada do que e ter uma boa regulação, né, do que você ter uma estatal. Agora, se a gente vai falando da Noruega, aí é diferente, né, porque lá eles têm uma tradição de bons serviços prestados pelo setor público. Não é o caso do Brasil, então a gente tem que, novamente, falando de economia baseada em evidência, né, a evidência do Brasil é que, infelizmente, nossas estatais tendem a ser sofríveis, de qualquer ponto de vista de eficiência, né. Só para vocês terem uma dimensão, já estou acabando a aula para a gente encerrar. Chegou um ponto em que a Vale, a antiga companhia do Vale do Rio Doce, ela distribuiu mais lucro para os funcionários do que para o governo, em forma de dividendos. O governo era o dono da empresa e a empresa estava tão capturada naquele momento, né, pelos seus próprios funcionários, que os lucros foram distribuídos. A maior parte para os funcionários e a menor parte para o governo. Não faz sentido nenhum. Você imagina, você tem uma empresa e você recolher menos lucro do que os próprios funcionários. Né? Como é que você é dono de uma empresa dessa? Né? Então, quer dizer, nesse caso específico da Vale, a empresa foi capturada pelos próprios funcionários para atuar em causa própria. Mas no Brasil, a maioria das vezes, ela é capturada por interesses políticos. Né? Então, como eu falei, no Brasil, dado todo esse tracking record, na verdade, a gente tem motivos, eu acho, bem substanciais para poder preferir a iniciativa privada tocando os negócios ao invés do governo. Beleza? Pessoal, avançamos um pouquinho na hora aí. Qualquer coisa na aula que vem a gente continua o papo. Mas já tirei o print aqui da presença. Tá bom? Uma excelente semana aí para vocês. Boa noite, professor. Valeu. Boa noite, professor. Desculpa as perguntas aí. Nada, pô. Boa noite, professor. Realmente eu falei Boa muito, noite, não. professor. Valeu. Boa noite, professor. Um abraço. Valeu, Rodrigo. Abraço. Valeu, Antônio. Que bom. Beleza.